Graça, guerreiras! Glória a Deus, o primeiro podcast do Ministério Mulheres de Guerra. E para ficar muito feliz, que eu estou já muito feliz e eufórica com esse momento. E eu gostaria que você olhasse com o coração muito aberto para o que Deus vai fazer nesses podcasts, com várias convidadas que Deus tem trazido ao nosso coração e pessoas de referência. E esse é o intuito do podcast. Trazer uma palavra de edificação para você, trabalhando as suas emoções, os testemunhos que você vai ouvir aqui, tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. E eu estou muito feliz e já gostaria de agradecer o nosso patrocinador oficial aí, que é a Implantar Telecom, empresa de comunicação, que apostou nesse podcast, e por isso eu agradeço muito aí a direção e a todos aí. E mais um dia, né, que Deus tem feito coisas maravilhosas, e hoje eu tenho convidadas aqui especiais para essa estreia, mulheres de Deus, mulheres que caminham comigo, e não poderia ser diferente, né? E muitas vezes nós temos que andar com pessoas que nos impulsionam, e para a glória de Deus, Deus colocou elas no meu caminho, e eu gostaria de apresentar a vocês missionária Kátia Silene e a nossa querida missionária Elizabeth Reis, que são terapeutas também, e vão falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Quem é Kátia Silene? Eu sou Kátia Silene, filha do Deus Altíssimo. Sou terapeuta, psicanalista e escritora para a glória de Deus, e estou aqui juntamente com vocês para vencer essas guerras a qual muitas mulheres precisam, né? E Deus permite levantar uma, duas, três, para uma ajudar a outra. Estamos aqui nesse propósito. Amém. E essa linda que está à minha direita? Eu sou Elizabeth Reis, né? Nós temos ajudado mulheres a sair dos ciclos viciosos. O que é um ciclo vicioso? São aqueles traumas que nos impedem de caminhar. E é isso que o meu trabalho faz. Eu ajudo mulheres a sair do seu quarto escuro e viver novamente pela vida. Amém. E é isso aí. Hoje nós vamos falar no nosso primeiro tema, que é um tema da nossa palestra que nós trabalhamos com mulheres. Já trabalhamos ano passado com a primeira palestra que se chama Eu Decido Sarar, onde nós trabalhávamos não só, né, as questões das emoções, mas também as espirituais, porque creio eu que tudo anda em equilíbrio uma com a outra. Se uma estiver desequilibrada, vai afetar a outra. Então, nós fizemos essa palestra, juntamos como terapeutas e começamos a evangelizar e a falar para as mulheres o cuidado que nós temos que ter com a nossa mente, com a nossa vida, porque nós somos corpo, alma e espírito, e é necessário a gente se cuidar mentalmente também. Hoje nós vemos um grande, né, levantamento, né, de estudos para que possamos ajudar outras pessoas, né, outras mulheres que estão passando por crise de ansiedade, depressão, síndromes variadas. Então é necessário falar. E hoje nós vamos falar sobre quebrando ciclos viciosos, que é o tema da nossa nova palestra, uma palestra que nós caminhamos aí em vários lugares levando para falar da importância de se cuidar, a importância de identificar os sinais, né? E eu gostaria já começar, né, com a Elizabeth. Nós vamos falar um pouco sobre o que é aquilo que tem impedido muitas mulheres de romper na caminhada e o porquê que muitas não conseguem sair desse lugar, de se transformar, de se moldar. Por que isso tem acontecido hoje? Eu tenho atendido muitas pessoas e eu tenho observado que foi traumas lá na infância. E a pessoa cresce, vira uma mulher, casa, tem filhos, tem marido e não se sente feliz, não se sente realizada. Quando vai para uma terapia, a gente percebe ali em uma das consultas, às vezes até na primeira consulta, a gente já descobre o gatilho, que foi traumas que viveu lá na infância. O pai batia muito na mãe, a criança via, ou era abusada pelo tio ou pelo próprio pai e não podia falar porque era ameaçada. E isso, a sua mente, para ela não sofrer, a sua mente, entre aspas, cobriu. Mas está preso dentro dela. Está ali, o sofrimento está ali, a dor está ali, mas a própria pessoa não percebe.
né? Como a gente está falando de mulheres, porque a gente trabalha mais com mulheres. E a pessoa não percebe. E quando ela vai para uma terapia, né? No primeiro consulta, às vezes numa segunda, não demora muito, é muito rápido, a gente descobre o gatilho. Quando a gente vai lá atrás, a gente encontra a ferida aberta. A mente está preparada, joga para fora e a gente consegue curar esses traumas. Então, é muito importante as mulheres se cuidar. E o nosso trabalho, Deus nos uniu um propósito maravilhoso com a Kátia, com a Jéssica, e a gente tem ajudado muitas mulheres. As nossas palestras têm sido muito ricas. Uma, porque a gente vai com um assunto muito importante. E o segundo top, que é um dos primeiros, né? É que Deus está na frente. É verdade. E a gente tem ajudado as mulheres a sair desse cativeiro, mulheres de Deus, mulheres... E não é demônio, gente. E temos mania de demonizar tudo. Mas não é demônio, são feridas literalmente abertas. E esse é o trabalho que a gente faz. É muito maravilhoso, né? A gente vê que através das nossas mãos, que através do nosso trabalho, pessoas saem do cativeiro, que ciclos falidos é quebrado e ela consegue enxergar um futuro na frente. Ficam felizes, o ministério cresce, o lar fica harmonioso, os filhos viram uma bênção, porque até então era um lar sem harmonia, por causa da dor que ela tinha, mas ninguém sabia que dor é essa. Então é muito... né? Infelizmente, muitas negligenciam os sinais. Às vezes elas já estão a top, né, Kátia? Assim, com tantas coisas para fazer, e elas acham assim, eu vou na igreja, vai resolver tudo. E tem coisas que é necessário um tratamento, né? A gente, como terapeuta, a gente vê a importância de como é trabalhar o psique, porque tem coisas que são questões emocionais. Você, quando falou aí sobre demônios, né? As pessoas têm essa mania no ambiente religioso de achar que tudo é demônio. E não é assim. Tem coisas que você vivenciou lá na infância, foi crescendo e aquilo não foi tratado. E como que é importante, né, Kátia? Tampar uma ferida. E como é? Uma das coisas muito interessantes quando a gente começa a tratar um paciente com um trauma, você vê pela leitura corporal a forma que ele se sente. Às vezes, quando você começa, ele já quer parar. Tem uns que desistem porque os traumas trouxeram uma consequência maior. Porque através de um trauma, a pessoa se torna uma pessoa insuportável. Ela começa a maltratar todo mundo em sua volta e colocar culpa em todos pelo que aconteceu lá na infância. E uma das coisas bem interessantes é que quando fala de mulheres, um dos traumas piores que as mulheres têm é a rejeição, o abandono, a falta de estabilidade, a autoconfiança, a baixa autoestima. Está lá embaixo, ela não se ama, ela não se aceita e ela não se perdoa. Só que uma coisa é, né, Beth, que a gente não consegue sair dessa raiz de dor sozinha. Só que quando fala que não consegue sair sozinha, ainda tem um tabu, que ninguém quer saber de fazer uma terapia. Eles colocam sempre outras prioridades, mas nunca falam assim, eu vou cuidar de mim. E uma das fases pior da minha vida foi quando eu me encontrei no fundo do poço, com 84 quilos, desesperada, abandonada. Mas aí eu encontrei uma resposta, que foi na terapia, onde eu sentei 6 meses com a terapeuta amiga minha também, e lá eu fui saindo de traumas. E existem fases de repetição. Eu comecei a ver que eu vivia a fase de repetição. Eu não vivia nada novo, era sempre aquele ciclo. Eu costumo dizer que é uma casinha de rato. Você fica ali anos e anos, a mesma coisa. Come, dorme, vai na igreja, ora para alguém, come, dorme, e assim, esse ciclo vicioso. E quando você sai, aí as pessoas se surpreendem, como eu, Beth, você também. Quando a gente sai daquele ciclo vicioso, muito fala assim, como que você chegou aí? Eu sempre estava no topo, mas eu não me via lá.
Infelizmente. Muitas mulheres estão vivendo, né, Beth? Essa questão do ciclo vicioso. É o quê? É os padrões disfuncionais que aprendeu dentro de casa e vão trazendo inconscientemente, porque muitas das coisas ficam no nosso subconsciente. Ficam guardadas lá. Por exemplo, tem pessoas que foram abusadas, que nós conhecemos em ambiente eclesiástico também. A gente não pode falar só das questões do mundo secular, mas dentro da igreja tem mulheres que foram molestadas, foram abusadas, muitas foram também estrupadas, que chegou a vias de fato, mas elas não conseguem buscar ajuda por causa que existe o bloqueio. E o que o bloqueio faz, Beth? Sim, olha que interessante essa história que eu vivi antes do final do ano, eu atendi uma cliente no projeto que eu atendo. E essa cliente, ela tem 74 anos de idade. Quer dizer, há 7 décadas, né? Ela sofrendo, mas não sabe por que sofre. E ela faz tratamento com o psiquiatra, e o psiquiatra dela estava insistindo com ela para procurar um terapeuta. E ela resistindo. Mas chegou uma hora que o corpo não aguentou, porque a mente já estava muito carregada. Porque só remédio não resolve. É jogar para fora o lixo que você vai se curar, que você vai ver que você vai se libertar. E a filha convenceu e ela me achou nesse projeto e eu fui cuidar dessa pessoa. E na hora da sessão, ela gritava. E eu fui lá atrás, né, quando ela era na infância dela, e ela não lembrava de nada. E eu insisti para me passar um pano limpo, para ver o que tinha, né? Como diz o outro, para me filtrar, porque alguma coisa estava acontecendo. E ela não se lembrava. E na hora que daí de repente ela falou assim: peraí, lembrei. Eu dei a maior liberdade para ela falar. E olha, galera, o que aconteceu? Eu achei muito, muito interessante isso. A lembrança dela, o pai tinha um amante, a amante era vizinha, e essa vizinha pegava ela para levar para casa dela, para brincar com os filhos dela. Ela, né, tinha na faixa de uns 5 anos de idade, 6 anos mais ou menos, e a mãe não deixava ir. E o pai tomava ela à força, punha no colo da amante para ela ir para casa da amante para brincar. Só que ela era bebê. Que culpa tinha essa menina? De 5 a 6 anos de idade. Não tinha culpa nenhuma. Mas foi tão pesado que a mente dela foi como uma esponja. Ela engoliu tudo, absorveu tudo. E ela, na terapia, eu mandei ela passar um filme. Na hora que ela passava o filme dessas lembranças, diz ela que ia pro colo da amante do pai, que até então ela não sabia, e olhar para trás e a mãe estava assim, ajoelhada, em plantos de lágrimas, chorando muito. E aquilo ficou na mente dela e se apagou por muitos anos. Aos 74 anos, né, a gente descobriu. E ela chorou, começou a gritar, não quero fazer terapia. E eu fiz a técnica com ela, da respiração, fui acalmando ela, busquei água e tratando com muito zelo, com muito carinho, porque quando joga para fora, vem a dor. Sim. E é a mesma coisa de uma ferida aberta. Tava só escondido. Quando a gente jogou para fora, a ferida ficou aberta. E aí eu fui cuidar dela com muito carinho. Chamei a filha dela que estava lá fora para participar. Ela continuou a terapia. Aí quando ela foi embora, eu falei assim: como é que a senhora está? Ela falou assim: alguma coisa saiu dentro de mim, mas eu não sei te falar. Eu falei: não precisa falar. A senhora vai embora, alimenta direitinho, que ela não estava alimentando direito. Ela estava ficando surda dos ouvidos dela. Olha para você ver como é que os traumas, ele traz consequência para o corpo físico. Sim. É lá dentro da mente, está lá escondido. Mas o seu corpo, ele sente as feridas. E ela já estava perdendo a audição. Aí, na próxima semana a gente marcou, ela veio consultar comigo. E eu falei: como é que a senhora está? Ela falou assim comigo assim: nossa, eu dormi bem demais. Eu consegui escutar o meu neto me chamar, que eu não escutava ele me chamar, nem eu conseguia chamar ele, porque eu já não tinha mais voz. E eu consegui falar, minha voz conseguiu sair para fora. Aí eu falei: Dona Maria, sabe o que aconteceu? Que a senhora estava guardando muito lixo dentro da senhora. Lixo que não era seu, porque a senhora não teve culpa, a senhora era só a criança.
E ali, eu fui trabalhando com ela, a mulher hoje consegue andar de Uber. Ela não pegava Uber, ela não andava de ônibus, ela não viajava. A mulher tá fazendo viagem e muito feliz. E isso é muito gratificante, Jéssica. Verdade. Você pegar uma pessoa nessa idade, de 74 anos, né? e conseguir ajudar, quebrar aquilo que ela viveu quando era criança. E como é importante a gente ver e observar isso, porque as pessoas, elas subestimam o passado. Muitas vezes você lembra de flashes de imagens, né? Tem algumas terapias que trabalham a regressão e outras coisas mais. Nós aqui somos terapeutas cristãs. Eu, particularmente, não trabalho com regressão, nem com outra técnica. A minha terapia o Espírito Santo pode fazer parte também, porque é ele que me fala tudo também, certas coisas. E como é importante também a gente olhar isso. Mas quando a gente traz para o nosso cotidiano hoje, quando a gente olha para uma mulher ferida, como aquilo vem se arrastando na vida jovem dela, na vida adulta, na vida de casada, e essa senhora chegou até na vida de idosa. Por quê? Não tratou a ferida que precisava fechar. Verdade. E uma das coisas que eu sempre falo no Instagram do Mulheres de Guerra, nos cursos do Mulheres de Guerra, feridas abertas são legalidades para demônios entrar. E agora nós vamos entrar nessa área também, porque claro que há questões emocionais, há doenças psicossomáticas, há coisas que estão fora do nosso contexto, mas tem coisas também que são espirituais. Porque o inimigo, ele se aproveita desses ambientes, dessas coisas, dessas feridas abertas, né, Kátia? Essa questão que você também passou, que eu acho muito importante você pontuar, foi, né, a autoestima, né, que foi muito movimentada, as feridas, a humilhação. Eu queria que você pontuasse e dissesse para as mulheres como que você foi para, não só na terapia, mas o que aconteceu com você enquanto você caminhava, enquanto você buscava ajuda. Então, para procurar ajuda, eu era muito religiosa e muita coisa. E eu não acreditava em terapia, não acreditava em psicólogo. E hoje, por isso que hoje, uma das bases maiores que eu quero ter com nós três é nós enfrentar os desafios. Quais são os desafios? São pessoas que não acreditam que existe uma mudança de vida depois da terapia. E quando nós estamos levando para a igreja esse trabalho, agora é a próxima terapia, a qual nós vamos trabalhar em grupo com mulheres nas igrejas, quebrando os ciclos. Ou seja, quando nós começamos a quebrar os ciclos é você não enquadrar mais em ambiente que te sufoca. Eu vivia sufocada, as palavras dos outros surtiam mais efeito, as negatividades dos outros era mais efeito em mim do que nos outros. Eu tinha uma palavra de edificar você, mas não tinha para mim. E eu cheguei aos 40 anos, no fundo do poço. Eu desisti de mim. Quando você desiste de você, as pessoas aproveitam da situação, porque você já está sobrecarregada de todos os traumas passados. Ninguém te ajudou, você não procurou, você não acreditou. Na verdade, a religiosidade hoje trouxe isso para mim, de não acreditar. Foi quando eu comecei a abrir a minha mentalidade, ao estudar. Estudei muito. E eu copiava cada aula, eu copiava para entrar em mim, para me sair daquela situação. E mesmo eu fazendo a terapia, minha terapeuta virou para mim, a gente conversando, ela falou assim, você tá bem. Eu falei assim, pois é, agora eu vou ser terapeuta. E eu já estava estudando. Eu falei assim, eu quero ajudar mulheres, porque eu fiquei até os 40 anos vivendo um ciclo falido. Eu não me via onde eu estou hoje. Eu era desacreditada em mim. E as pessoas que estavam à minha volta ajudou mais ainda. Porque elas me bloquearam de tal maneira que eu não me via mais sendo uma profissional cabeleireira, manicure, design de sobrancelha. Eu não me via porque sempre tinha alguém que era maior do que eu. Sim. E eu vivia aquela fase, eu nunca posso avançar fulana. Eu vou deixar fulana aí primeiro, depois eu vou. Eu deixava todo mundo ir na minha frente. Todo mundo ir na minha frente. Por medo de enfrentar a mim mesma.
Porque o problema maior não é com os outros, é com a gente mesmo. Infelizmente, né? Muitas estão estagnadas nisso também por causa do meio, né? Muitas já ouviram falar da palavra, né? Somos frutos do meio. E infelizmente é assim. Muitas pessoas crescem em famílias disfuncionais, famílias que são, né? Tem cada caso e cada história que muitas vezes a gente ouve que eu falo assim, não é possível. Não é possível. E alguns casos me chocam tanto que eu falo, meu Deus, eu preciso eu mesma fazer a terapia do que eu estava ouvindo. Por quê? As pessoas ao nosso redor têm o poder de nos afundar também. As pessoas nas quais a gente associa, elas têm o poder de afundar também. Sim. Mas a questão é, o que eu estou ouvindo vai me promover ou vai me afundar? Porque chega um tempo, né, Kátia, como também com a Beth, que às vezes a gente ouve tanto que a gente acredita naquilo. É verdade, vira uma verdade, não é, Beth? E o interessante de enfatizar aqui e deixar claro, porque muitos têm dúvida se pode a família toda ser atendida pelo terapeuta, porque tem um protocolo, entre aspas, que é um terapeuta para uma pessoa só. E isso não existe. No meio da terapia, não existe. E esse ciclo aí é um ciclo falido, já foi fechado, já foi quebrado. Eu posso atender todo mundo da minha família, eu posso atender meu esposo, meu filho, basta eles querer. Porque eu posso fazer meu trabalho até mesmo sem a pessoa não quiser falar. Eu posso trabalhar com ela, com as minhas técnicas, sem ela precisar falar nada. E há um povo muito engessado, que veio lá de trás, da Era das Cavernas, verdade, que não acreditam. Prefere morrer na dor, porque acha que a terapia, acha que o psicólogo é quem procura. São loucos. É verdade. Eu cheguei em uma fase da minha vida que eu procurei. O meu menino ficou numa depressão muito forte, né? E eu procurei a terapeuta evangélica, porque fala da mesma fé que eu. Sim. E no psiquiatra. Não é feio se cuidar, feio é você morrer às traças. Sim. Quebra esse gesso, quebra esse paradigma aí. E vai se cuidar mesmo, não é feio, não. Aí procura a terapeuta que você sente segura. A maioria dos psicólogos não gosta de atender a mais na família. Gosta de atender uma pessoa só. Sim. Mas na terapia, não. Na psicanálise, não. Você pode atender a família toda e sai todo mundo feliz, alegre e curado. E dando glória a Deus ainda. Aleluia. E uma das coisas meio interessantes que eu vivi durante esse processo todo, que já vai fazer 4 anos que eu estou com esse trabalho com mulheres, é que eu atendi uma família inteira. E uma das mulheres a qual eu atendi, ela estava com um diagnóstico de morte. Ela já tinha ficado várias vezes internada. E aí eu atendi ela. Através dela eu atendi a família toda, até sobrinho, neto, todo mundo eu atendi. E hoje a referência dessa família fez eu evoluir mais ainda. Porque hoje eu não coloco mais, eu sou terapeuta, porque eu já tenho cliente. Então, ou seja, se você faz um trabalho excelente, com a presença do Espírito Santo, como Jéssica falou, pronto, está resolvido, porque o maior terapeuta é Jesus Cristo. Se ele estiver na frente, a vitória é certa. Glória, é verdade. E uma das coisas bem interessantes, Jéssica, que no decorrer da terapia, a qual nós estávamos fazendo essa palestra, quantas mulheres, nós vamos fazer um livro sobre os relatos de todas as mulheres. Sim. Foi 1 ano trabalhando, fazendo palestra. Deus fez extraordinário. Existiam mulheres ali que estavam presas ao passado. Tinha mulheres ali que sentiam vergonha de ir no altar dar uma oportunidade. Tinha mulheres ali que estavam bloqueadas na área sentimental. Beth sabe disso. E outra, quando a gente vê o resultado dessas mulheres, aí muitos perguntam, como foi? Aí vem o congresso dia 22. Eita, Glória! Eu já estou pronta. Porque a questão é, você como pessoa, você tem que analisar os sinais na sua vida, porque às vezes você está vivendo a mesma coisa que a sua família viveu inconscientemente.
E quando se apresenta a libertação, quando se apresenta a cura, você vem com o pensamento de quê? De mediocridade. O que é o medíocre? O medíocre é a pessoa mediana, que ela não sai, ela se estagna e ela se acomoda em coisas normais. Então, o que vem? Aí entra, né, não só a terapia, mas como eu falo, eu entro com o Espírito Santo também, que ele começa a mostrar a você aquilo que você precisa realmente fazer para ser liberta disso, para quebrar isso da sua família. Por exemplo, famílias disfuncionais que vêm de alcoolismo. A família sempre tem um ali que era o pior, por exemplo, era o pai, que o pai era alcoólatra, batia na mãe, você cresceu naquele ambiente e muitas vezes você trouxe aquilo hoje para a sua vida real, para o seu casamento e está passando inconscientemente para os seus filhos. E eu não estou falando de maldição hereditária, eu estou falando de quê? Crenças limitantes. Coisas que aconteceram na sua família, que você acha que aquilo deve ser também na sua, e você não quebra esses ciclos. Você não muda. Não é porque seu pai e sua mãe eram agressiva que você também tem que ser agressivo com seu filho. Não é porque você, a família toda, todo mundo gosta, né? Porque, para mim, o álcool é uma droga legalizada. É uma das que mais mata durante o ano. Tem índices, né, disso. Mas as pessoas legalizam isso, porque um bebe, eu também vou beber um pouquinho, e acha que não tem esse padrão. De continuar, perpetuar. Claro que na teologia da prosperidade fala sobre maldição hereditária. Por exemplo, meu pai era assim porque ele era bêbado, daí minha família assim. Não. É claro que os demônios aproveitam das legalidades que nós damos. A minha família era assim, mas eu não vou ser. Eu não vou ser alcoólatra. Eu não vou ser drogado. Eu não vou ser prostituto. Por quê? As pessoas têm essa questão. Não, mas vão deixar assim mesmo. Não vou mudar, não. Começa a colocar esse tabu na igreja mesmo em si, colocam muito tabu. E por isso muitas pessoas não estão endemoniadas. Elas estão com problemas alguns transtornos que se desenvolvem. Um dos transtornos que mais nós vemos em consultório não é só a bipolaridade, enfim, não. Transtorno borderline. O que é o transtorno borderline? É o transtorno de humor. As pessoas parecem que oscilam em humor. Alguns livros ensinam que alguns humores, né, oscilando, podem ser, né, toda hora você tem explosões de raiva, você tem que olhar se aquilo é de ordem espiritual ou é algum fator patológico. Eu nasci com isso, por que eu tenho essas explosões? Por que eu sou bipolar? Às vezes parece que eu mudo o pensamento, né? Porque você fala que é bipolar, mas o bipolar e o borderline tá quase assim. E tem muitas pessoas que vão juntando tudo isso, a história da família, do fracasso da família, porque isso não tem honra nenhuma. Uma família que vive toda, né? O pai bate na mãe, você cresceu naquele ambiente, por mais que você ame, aquilo não é o padrão que Deus também estabeleceu para você. E o que nós vemos muito hoje, né? Eu atendi uma senhora e essa senhora, ela passou por vários traumas e isso me impactou muito, porque eu acabava a terapia, eu chorava. Mesmo que nós temos que passar força, eu não chorava na frente dela, mas eu fiquei impactada com a história dela. Ela foi abusada desde os 2 anos e meio pelo irmão. E a mãe via. E a mãe não falava nada. A mãe via. E ele passava de uma irmã para outra. Até que quando ela chegou numa idade maiorzinha, ela foi engravidando dele. Ela teve 6 abortos do próprio irmão. E isso, gente, me marcou de uma forma que eu pensei assim, meu Deus. Ela cresceu. A mãe agredia muito ela porque o irmão falava, não, ela tá com homem na rua. Então, e a mãe espancava ela, né? Que ela acreditava em tudo que o irmão fazia. E essa mulher cresceu com trauma. Qual que foi o trauma dela? Ela cresceu com vários transtornos. Ela se achava feia. Ela, com 20 e poucos anos, ela foi estrupada por 2 homens na rua. Olha o ciclo dela de violência. Nossa, Jéssica, mas por que isso acontece? Nós estamos num mundo, gente, que é isso. Satanás vai regendo, as pessoas também vão dando lugar. E essa mulher foi estrupada e teve um filho, uma filha do estrupo. E ela nunca se casou porque ela tomou aversão a homem. Então, olha a raiz daquilo que entranhou nela. Ela foi vítima de pessoas que não tinham
amor, não sabiam o que era amor, e ela foi crescendo com aquilo. Só que uma coisa, você começa a fazer terapia num tipo de pessoa assim, que sofreu tanto, você começa a parar e pensar, meu Deus, por quê? E como a gente já se deparou com histórias, né? De pessoas que foram tão machucadas que você fala assim, agora, filha, não é terapia não, é Jesus. É Jesus que pode cicatrizar isso. Porque não tem, às vezes eu vejo cristãos que vão contratar alguém, mas não contratam um terapeuta cristão. Verdade. Gente, há feridas que você não consegue ressignificar. Você tem que perdoar e conseguir atravessar isso com Jesus. Sem Jesus, não tem como ressignificar nada. Não tem. É ou não é? Por isso que é muito importante, igual a palestra a primeira palestra nossa que foi Eu Desci do Sará, e a nossa palestra toda, a gente levou ela à luz da palavra. Toda a nossa palestra. A gente falava sobre os transtornos, sobre a importância do cuidado, mas tudo era à luz da palavra. E a Jéssica enfatizou ali que ela faz a terapia e leva Jesus, que é o mais importante na terapia. Eu já atendi pessoas que e a maioria dos meus casos é mais traumas mesmo lá atrás mesmo. E essas pessoas, elas carregam tanta mágoa, tanta dor, que elas param de estudar, que a vida para. Uhum. Chega num período que estaciona, fica literalmente parado, como uma estátua. Não vai para frente. E nós, como cristã, a gente vai fazendo terapia, nós percebemos. Nós temos Espírito Santo de Deus. Eu não atendo ninguém na minha terapia sem jejuar por ela, sem orar por ela. Eu atendo diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali o Senhor vai encaminhando a terapia. Tem pessoas que vêm tão opressa, tão oprimida, que eu sinto quando os problemas dos traumas só, e quando é a presença maligna. Sim. Então é muito importante você procurar uma pessoa cheia de Deus, que ela vai te ajudar, com certeza vai te ajudar. Eu já atendi clientes, de eu estar atendendo, e o Espírito Santo falando na minha mente, e me dando línguas estranhas. E eu falei, Deus, o que é isso? O que é isso? E eu aprendi uma técnica que não fica nada para mim. Vai embora, o problema dele vai para o inferno, ele sai liberto e eu fico intacta. Não me atinge, porque eu atendo cheia do Espírito Santo de Deus. Então isso é muito importante, não é, Jéssica? Faz toda a diferença. Eu tenho iniciado um trabalho, né, na associação Mulheres Encorajando Mulheres ali, e nós fazemos a terapia em grupo, né? É claro que a terapia em grupo, ela tem um roteiro, né? Ali várias pessoas vão, mas nós trabalhamos também as emoções dela. Só que a maioria são cristãs, e até aquelas que se consideram, né, cristãs ou creem em Deus, chego um momento da terapia que eu trabalho o espiritual delas, porque tem coisas que são cargas espirituais. E qual que é a diferença para você, Kátia, dessa questão? O que é emocional, o que é espiritual? O que você vê de diferença nessas características aí? O emocional, ele é movido pelo que você está sentindo. São as suas emoções. Dor, raiva, tristeza, angústia. Se você alimenta isso, você é movido por esses sentimentos. Agora, quando é espiritual, é quando a pessoa nunca se submete a buscar a presença de Deus. Ela nunca aceita a correção, ela nunca aceita se posicionar naquilo que Deus a escolheu. E muitas mulheres estão vivendo isso. Quando você chama uma mulher para um grupo de terapia, nem todas querem ir. É como se elas quisessem deixar oculto aquilo que está alimentando a tristeza dela para ela se tornar uma mulher vítima. Aí ela sabota todos os projetos que já foi determinado para ela. E quando ela sabota todos os projetos, aí ela se torna a menininha de infância, que é onde está a dor do passado, a tristeza, o abandono, a rejeição. Às vezes, algumas mulheres foram abusadas na infância, então elas trazem todos esse sentimento de culpa. Sim. Aí, se elas querem trabalhar esse sentimento de culpa, trazendo para elas uma resiliência da presença do Espírito Santo, é renúncia. Aí, quando chega a um ponto que elas precisam renunciar às práticas que elas tinham, que ela submetia pelos esses sentimentos que elas alimentavam de ferida,
elas não aceitam. Elas querem viver naquele mesmo patamarzinho, porque não quer uma libertação. E aí, quando chega nesse ponto, é a hora, se eis que estou à porta e bato. Sim. E chega esse momento na terapia. Sim. Quando chega esse momento, é uma guerra, porque elas se voltam. Existem mulheres que têm ódio de mim. Porque eu falei, você não é capaz de fazer mais nada, porque você não tem mais nem a presença, você não tem mais sentimentos para ser tratado, agora é a hora de você se converter e mudar a sua história. Sim. Porque agora é com você e com Jesus. E a questão também que muitas impedem de aceitar muitas vezes o tratamento é a questão do orgulho. Uma das coisas que eu falo no meu livro, Eu Decido Sarar, que é o tema da palestra do ano passado, eu falo sobre as máscaras que nos impedem de ser curadas. Tem gente que veste a máscara do vitimismo, a máscara da comparação, a máscara da inveja, mas nesses sentidos aí, o que rege maior, né, é o orgulho. O orgulho muitas vezes impede a pessoa de se curar e ressignificar. Porque muitas estão lá no passado e não conseguem perdoar o abusador, não conseguem avançar ministerialmente, nem na vida com o marido. Muitas que foram, muitas vezes, né? Tem casos, né, de mulheres que se casaram, foram abusadas na infância e se casaram, elas não conseguem se entregar por completo para o marido, porque gatilhos emocionais ficam na mentalidade dela e ela traz a questão muitas vezes do abuso. Certa vez, meu professor contou a história de uma moça que ela teve o caso, né, de ser violentada aos 12 anos, ela foi estrupada por um homem que levou ela para uma casa, estrupou ela violentamente, ela cresceu com o padrão, desenvolveu o transtorno borderline, e depois que ela desenvolveu isso, olha os padrões que ela começou a trabalhar. Ela foi, toda vez que ela ia ter relação sexual, ela queria o sexo com violência. Olha que perigo. Mas só que ela não tinha estabilidade com o parceiro. Então, cada parceiro, ela mudava a cada 2, 3 meses. Na igreja, como que a gente chama uma mulher dessa? A pomba gira, não é? A gente fala assim, é a pomba gira, né? Ela não sei o quê. Não. Foi algo que aconteceu lá. A violência foi tão grande, ela desenvolveu o transtorno borderline, que é transtorno de humor. Cada hora você tá com humor. E aí ela foi trazendo isso na vida dela. E muitas trazem isso para terapia, e muitas vezes o psicólogo que não conhece ao Senhor Jesus, ele não vai identificar isso. Ele vai tentar tratar, muitas vezes, aquele caso ali que não é só borderline, que também vem trazendo o espiritual, porque o inimigo se aproveita de tudo. Do seu desequilíbrio, das suas desilusões, dos seus traumas, de tudo aquilo que aconteceu com você, mas você não teve culpa. E elas resistem ao tratamento, resistem à mudança, porque o novo para elas é desconhecido. Quando eu falo assim, há uma esperança de você perdoar essa pessoa, na hora ela trava. Mas aí eu falo, no nome de Jesus, você consegue perdoar essa pessoa? Na hora ela treme na base. Na hora ela fala assim, opa, peraí, agora ela mexeu em algum credo meu. E quantas estão assim? Sim, é verdade, é verdade. Quantas vivem essa questão de o meu orgulho vai até aqui. Mas, Jéssica, você não sabe quanto doeu em mim. Deus sabe o quanto doeu em você. Mas a questão é, você quer ser livre ou quer continuar presa a esse sentimento? Porque uma das coisas que mais acontecem é que algumas coisas que te aconteceram no passado desenvolvem em você gatilhos emocionais. O que são os gatilhos emocionais? Pequenas lembranças daquilo que aconteceu que não foi resolvido. Por isso, muitas mulheres estão desenvolvendo doenças crônicas na área psicológica. É verdade. Eu atendi uma pessoa, e essa pessoa, já atendi várias vezes, e ela falou assim, mas eu não quero fazer terapia mais não, porque você mexe muito lá atrás. Aí nós vamos na luz da palavra. A Bíblia fala que é pra gente lembrar onde nós caímos. Sim. É arrepender, né? E lembrar. Lembrar. A Bíblia manda lembrar. Então, como que você vai lembrar se a gente não mexer lá atrás? Porque o seu subconsciente tampou. E você nem lembra que você tá na dor, mas você não lembra que você sofreu. Eu tratei uma pessoa também, né? Não vou citar o nome aqui, já adolescente. A vida toda travada, tá na fase de ir pra faculdade, de casar, ser feliz, fazer muitas viagens, e não faz, porque tá travada. E quando a gente eu fui trabalhar com ela
na parte que ela viveu, há uns 7, 8 anos de idade, eu achei muito interessante, que ela travou, chorou, ficou, tremeu toda. Olha o que veio na memória dela. Ela tinha sofrido, hoje falam bullying, né? Mas na outra época, tinha outros tipos de nome. Não era bullying, era covardia mesmo. E ela estudou com essa pessoa desde a sua primeira série. E por causa do cabelo, ela tinha um cabelo muito crespo, né? Ela é morena, e o cabelo é bem crespo. O cabelo dela é maravilhoso hoje. Ela faz esse black power que usa. Ela é toda linda. Mas até então ela achava a mulher mais feia, Kátia. Pois é. Achava mais feia. Sabe por quê? Porque as lembranças dela foi tudo lá atrás, que juntava 3. E chamava de cabelo de bombril, pichain, e dava muitos nomes ao cabelo dela. Ela era uma criança. E isso travou ela de tal forma que ela bloqueou que ela não quer estudar, não quer fazer nada. E como você falou aí do perdão, eu abordei esse assunto. Falei, vamos fazer um filme de você passando perto dela. Você vai criar a sua própria história agora. Elas fizeram a sua história no passado. Agora você tem a liberdade de fazer sua própria história. Então nós vamos criar, eu achei interessante a gente abordar isso, porque eu falei, cara, vamos criar uma história, a sua história. E que nome você vai dar para essa história? E eu fiz ela fazer um filme dela voltando à escola. Eu falei assim, você tá passando... Não foi voltando à escola. É dela passando na rua, ela vendo as meninas, e as meninas falando com ela, e aí teve a hora que ela travava, ela não conseguia passar o filme. Depois de umas 3, 4 vezes, ela fez o filme, ela passava perto, ela balançou o cabelo dela, e tipo assim, hoje vocês não me ferem mais. Hoje eu sou uma mulher feita. E eu falava palavras para ela falar. E agora, sabe como que tá essa paciente minha? Está estudando, fazendo intercâmbio, vai morar, eu não sei se é Califórnia ou se é Flórida, ela vai morar num desses países aí e vai estudar. Ela voltou o quê? Viver. Viver. Através de quê? Do perdão. Perdão. Ela quebrou tudo. Então é muito importante o perdão. A importância, né, Kátia, dessa questão também de abrir isso dentro da terapia, porque vai chegando um momento que a pessoa vai contando, mas você vai ter que apresentar para ela também aquilo que está atrapalhando ela. E muitas bloqueiam. E quando começa a apresentar a ela que ela precisa perdoar aqueles que feriram ela, para trazer aqueles traumas de dores, é a fase de repetição, é a hora que nunca devemos abraçar. É a hora do choro libertador. Na terapia tem um choro que é extraordinário. É como se a mão, eu costumo dizer assim, a mão de Deus está uma por dentro e outra por fora agora. Você não está mais sozinha. E é nessa hora que você vê realmente que vale a pena exercer uma profissão como terapeuta. É a hora que vale a pena você olhar para as mulheres que estavam num cativeiro sair para fora. E quando ela sai para fora, as palavras de gratidão, nós temos costume de apresentar uma para outra. Quando elas mandam um áudio falando de gratidão, sim, eu te agradeço por isso. E eu quero falar de uma pessoa a qual eu tratei com ela na Bélgica. Ela tinha, na época, ela estava com 37 anos. Ela casou e lá tem esses padrões de um homem arrumar várias mulheres. E ela, por ser a primeira mulher, ela foi a que carregou todas as marcas de traumas. Porque ele tinha condição e ele podia casar com quem ele quisesse. Uma das fases pior diante dessa terapia com ela, eu chorava junto com ela. Quando ela falou assim, sabe o que é você ter um aniversário de alguém e você chegar lá e saber que é o filho do seu marido, que teve quase com a mesma idade do seu filho, e o seu, muitas das vezes, não ter o aniversário, mas o outro ter. E quando ela falava isso comigo, eu chorava junto com ela. Foi uma das primeiras pessoas, clientes, né? Que a gente fala clientes, porque a gente não apega a tratar ninguém, não. Tchau, nós não temos paciente, nós temos clientes. Atendeu, 5, 4 sessões. Que o Senhor te abençoe. Tchau, vai com Deus, que Deus te abençoe, te guarda e te livra de todo mal e pronto. Quando aconteceu, nós fizemos, acho que foi umas 20 sessões.
porque ela não conseguia abrir mão de perdoar. Mas quando aconteceu isso, foi algo libertador. E foi tudo pela internet. Aí você pensa atender uma pessoa lá, como ela diz, né? Atravessar o oceano. Quando ela falou aquelas palavras, me trouxe uma reflexão tão grande. Porque como missionária que nós somos, né, Beth? A gente pensa assim, eu preciso arrumar minha mala, eu preciso entrar no avião. Mas quando você entra na internet, Deus fala assim, tá aqui, vai lá. Atravessa fronteiras. Atravessa a fronteira sem precisar de passaporte, sem precisar de embaraço e cuida daquela ali para mim. Isso é que é gratificante. É verdade. E como nós unimos, nós queremos tratar de milhões de mulheres. Isso é uma voz profética, né, para esse tempo também, porque muitas pessoas estão acometidas de doenças psicológicas, né? Muitas pessoas estão travadas na sua vida com Deus. E eu falo com Deus porque Ele é o mediador de tudo, Ele é o que fez tudo, aqui tudo é para a honra e glória dele. Só que nós juntamos, né, o nosso dom, o nosso ofício ministerial com também a psicanálise, né, com a terapia. Por quê? Muitas pessoas precisam desse aconchego, dessa questão do perdão, dessa questão de se encontrar e a necessidade de falar sobre isso sempre. Né? Então, e uma coisa, mulheres curadas cura mulheres. É verdade. E isso tem trago pra gente uma essência gloriosa, que é o quê? Você pega uma pessoa e une-se a ela para ela se libertar. E trazer ela a ter confiança em você. E a autoconfiança, quando você confia em alguém, você abre a sua alma, seu corpo e seu espírito. Então, a essência maior que temos é a presença do Pai, Filho e Espírito Santo, para uma pessoa se abrir a um ponto de nós arrancar ela lá daquela caverna. E quantas estão assim hoje? E eu quero dizer para você, quebra esse ciclo. Quebra esse paradigma na sua vida e começa a buscar a nova essência. Eu costumo dizer que a minha nova versão hoje me trouxe a viver uma resiliência na presença de Deus. Sim. Quando você, Beth, Jéssica, sabe disso? Quando nós temos uma nova versão nossa, qual é a nova versão? É de encontrar a nossa identidade. Eu quero falar sobre isso. Quantas mulheres não têm mais sua identidade? Sim. Ela não sabe quem ela é. E quando você chega na terapia em um ponto a qual eu cheguei nessa pessoa lá da Nigéria, ela falou, eu não sei o que eu quero para mim. Eu não sei quem eu sou. Eu sou o que eles dizem. A primeira esposa sofrida, que carrega a marca de outras, que venceu na vida e ela não. E ela se fechou. E quando ela se fechou na terapia, hoje, ela fala tanta palavra bonita, e ela falou uma que falou comigo muito forte. É você tem a essência de Deus. Sim. E uma das coisas a qual nós, nessas palestras, a qual a gente faz, é trazer a essência de Deus. A presença do Espírito Santo. Combater todas as crenças no Senhor. E ninguém sai fora da palavra. E nós vemos, então, a glória de Deus. E muitas delas estão presas também, porque, como eu vou fazer para me mudar, para me encontrar nessa identidade? Porque muitas estão vivendo também, o que a gente mais vê, vivendo casamentos difíceis, aonde ela se anula completamente para o outro, em prol do outro, e ela perde a individualidade dela. Ou seja, ela não sabe o que ela gosta de fazer, os hobbies dela. Eu trabalho muito isso em terapia, porque tem mulheres que eu tenho que fazer com meu marido. Se o meu marido não for, eu não tenho nada a fazer. Peraí, minha querida. Até quando você vai viver se anulando? É claro que você tem que amar seu marido, mas você tem que ter a sua individualidade. Saber que você é filha de um Deus, que você tem gostos, né? Prazeres na sua vida própria, além, à margem do seu marido. Porque muitas mulheres que eu encontro na caminhada, né, Beth? Mulheres que, por exemplo, eu vou fazer, mas meu marido sempre fala isso comigo. Meu marido não me dá crédito, meu marido me fala que eu sou feia, mexe com a minha estrutura, como que eu vou mudar isso? Amor próprio, que a Kátia disse. Amor próprio. E quando fala sobre mudar de ambiente, mudar as palavras das pessoas, é se posicionando.
Verdade. Quando você se posiciona, você está livre dos traumas. A hora da posição e você falar, não, eu não aceito, isso não é para mim. E a mulher, quando ela se liberta, meu filho, o não dela é escancarado na testa. Até na atitude, no vestir, ela fala, isso não é para mim, isso não é ambiente que eu possa estar. Sim. Isso não me pertence. E quando você cria essa resiliência de saber o seu posicionamento, você tem um amor próprio, você não precisa vestir de qualquer forma. É a hora que muitos pastores que vai ver essa live, esse podcast, eu quero que você medita bem, vê como que anda as irmãs dentro da igreja. Porque existem irmãs que estão tão feridas, que a mulher ferida, ela mostra o corpo. Sim. A mulher curada, ela se cobre e sabe que o único que pode ver o corpo dela é o marido. É verdade. Mesmo ele prestando ou não, mas é ele. Essa questão também no subconsciente da mulher, que ela se mostra muito, é por causa ela tá buscando, ela tem uma carência emocional e tá buscando a validação. Porque quando eu vejo que para me sentir linda e maravilhosa eu tenho que mostrar, é porque eu não tenho mais nada além daquilo. Eu só tenho aquilo, eu só tenho o meu corpo, porque meu intelecto, a minha alma muitas vezes está ferida, eu preciso de atenção dos outros, né? E quantas mulheres estão assim, necessitadas de aprovação e negligenciando partes delas mesmas. Por exemplo, né? Hoje a gente vê nessa cultura, né? A cultura brasileira em si, para mim, ela é depravada no sentido que a mulher ela tem que ter um corpo maravilhoso, ela tem que estar top e sempre mostrando o corpo para ela ser a mais bonita. Só que a palavra de Deus nos ensina o quê? Que a mulher santa, ela é diferenciada. Ela se veste com modéstia e ela sabe que o valor dela não está nos rubis, nem nas pedrarias. O valor dela está no quê? Numa vida santa, numa vida limpa, numa vida curada. Porque muitas dessas mulheres, eu posso afirmar que 99% das mulheres que sempre usam o corpo para sentir aprovação e validação das pessoas, elas estão feridas em alguma área. Não é, Beth? Sim. Elas estão feridas em alguma coisa que aconteceu. Por quê? Para mim, não, mas eu me sinto linda, eu tenho que estar com a minha autoestima. Mas isso não quer dizer que você precisa mostrar para as pessoas, né? João Calvino dizia que uma mulher bem vestida, ela educa um homem. Ela educa um homem. João Calvino foi o pai da reforma. E olha só para você ver. E hoje a gente vê isso no ambiente eclesiástico, que muitas vezes as mulheres não sabem se colocar e se vestir dentro do ambiente também, né? Porque o que eu visto fora eu tenho que vestir dentro também. Né? Eu não preciso voltar. Mas você vê que as pessoas dentro da igreja estão com as carências emocionais, é o que Kátia falou agora, dos pastores observarem, porque às vezes elas inconscientemente estão mostrando muito o corpo, porque estão com problemas na área emocional e sentimental, porque elas querem aprovação, elas querem ser validadas dentro do ambiente, querem chamar atenção, e isso para mim é um grito de socorro. Mas eu tenho achado bonito, Jéssica, eu tenho achado bonito, eu tenho observado isso, que muitos líderes espirituais, eles estão fazendo palestra, estão abrindo as portas para trazer cura emocional, estão conseguindo ver alguns líderes que a máscara caiu, que a cegueira caiu, estão vendo a importância de ter uma igreja curada, de como as ovelhas deles estão sofrendo e estão abrindo muitas portas para palestra de cura, do alto emocional, estão abrindo, mas ainda tem muito mais para abranger. Tem muito mais portas para abranger, porque tem líderes que não aceitam, que é só palavra, só palavra. É a palavra. Então, a terapia que a gente leva é a terapia na luz da palavra. Se não tiver palavra, nós nem vamos. Se não for para falar da palavra, não precisa nem convidar, porque nós vamos ler. Onde que nós é chamada para levar as nossas palestras, a gente leva a palestra à luz da palavra. Então, isso é muito importante, o que a Kátia falou, e abrindo um aspa aqui, porque para quebrar o tabu. A palavra liberta, mas às vezes tem muitas pessoas na igreja que nem pregam a palavra de verdade. Vai lá no altar para encher linguiça.
para falar do vizinho, não é verdade? Para falar do vizinho, para falar do colega, para falar do papagaio, para falar de várias coisas, menos da palavra. Eu não sei se vocês já participaram assim, que você fica batendo o pé ali, louco para aquele culto acabar, para você ir embora. Mas a maioria dos líderes hoje, eles acham assim que a palestra em si, de falar da mentalidade, da inteligência emocional, é algo que é como se fosse uma teologia coach. O que é a teologia coach? É falar só o que te agrada. E não. Nossa, não é não. Não. Porque nós abordamos a ansiedade, nós abordamos a inteligência emocional, o que você precisa fazer para você mudar. E no final a gente vem com palavra para quê? Para trabalhar. Nessa nova palestra mesmo, para que nós falemos mais disso, nós abordamos vários assuntos, que é a depressão, a crise de ansiedade. Nós falamos também sobre suicídio, luto, né? Como superar isso. Eu pego uma área mais que está abrangente hoje, né? Que são líderes narcisistas. Como identificar, ou como identificar pessoas narcisistas, que hoje se vê muito assim, né? Ah, aquela pessoa ali é narcisista. Meu marido é narcisista. Gente, para a gente entender essa gama, é necessário abordar esse assunto com mais facilidade. Muitos pastores não vão querer falar sobre essa questão, porque alguns traços vão estar equiparados aos deles. Verdade. Hoje o conhecimento é o que liberta. Preste atenção, eu comecei a fazer a psicanálise para que eu entendesse as minhas questões emocionais. E a partir disso eu fui me apaixonando pela área, que eu entendi que muitas pessoas me pediam conselho, mas muitas vezes eu achava assim, não, isso é espiritual, é espiritual, é espiritual. E não era. Era questões emocionais, porque essa carne aqui, ela padece. Desde o pecado que entrou no mundo, ela sempre vai tá clamando alguma coisa. Nós somos corpo, alma e espírito. Você tem que cuidar do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Você também aqui, ó, a mentalidade faz parte do corpo e do espírito. Mas muitas pessoas colocam essas resistências. Não, mas aqui vai ser teologia corpo. Não, aqui tem Bíblia, aqui tem palavra. Nós pegamos a palestra, nós falamos da área, mas também nós falamos da área, né, espiritual, que é o mais importante. Porque a nossa atitude de nos unir era o quê? É juntar a emoção com o espiritual. Se a minha vida emocional está defasada, se minha vida espiritual está fora do lugar, com certeza a minha vida espiritual também está. Porque quando eu estou desequilibrada nas emoções, isso vai refletir nas áreas da minha vida. Reflete também no financeiro. Porque muitas desenvolvem o quê? Compulsão em compras, outras compulsão alimentar, começam a comer demais. Aí muitas vezes, né, para nós cristãos é o pecado de glutonaria também, mas a compulsão é por quê? Ansiedade, algum outro tipo de transtorno que está ali, que pode ter desenvolvido isso em você, o bullying também que sofreu na infância. Então hoje a gente precisa abrir os olhos espirituais e entender também que esse corpo, ele tem, né, ele tem causas, né, ele tem os porquês que é necessário se tratar. Tem pessoas que são cristãs que nem no médico vão, não se cuidam. Muitas vezes eu tô falando para terapia em grupo, eu pedi as meninas todas lá. Eu quero que vocês façam exame de vitaminas. Por que exame de vitaminas? Muitas vezes você está achando que está depressiva, mas está com baixo cálcio, baixo magnésio, algumas faltas de vitamina no corpo que te deixam angustiado, te deixam triste. É verdade. É importante a gente olhar isso. Eu aprendi, eu passo até vitaminas para alguns clientes minhas. Quando eu olho para o corpo, faço a leitura corporal, já chegamos ao fim da terapia, tá lá. Eu falei, meu filho, vai fazer um exame de sangue. Vai ver como que está a sua vitamina no corpo, como é que tá. E aí, uma das coisas, Jéssica, que você abrangiu aí, falando sobre o patamar de mulheres que estão nessa fase de comer, de não se cuidar, de não se amar. Isso tudo gera na mulher o abandono. Quando ela se sente abandonada, aí é o fundo do poço. Porque ela não tem estabilidade de voz de ninguém, ela não quer ouvir ninguém. Quando ela se sente abandonada, solidão é uma coisa, abandono é excluiu, está morta viva. Eu cheguei a esse ponto. Eu cheguei a um ponto de me sentir morta viva. Beth me acompanhou, nós já conhecemos há muitos anos. Eu mandava para ela, eu acho que é hoje o meu dia, eu estou pronta, Senhor. Lembra, Beth? Beth, pronta. Pronta para quê? Falei, Jesus, a mulher querendo ir embora.
E eu me sentia pronta mesmo. Deseja só a morte, né? Sabe? Eu orava. Gente, a mulher, quando chegar a um ponto de orar, falar: Senhor, perdoa os meus pecados. Limpa agora meu corpo, minha alma, meu espírito. Estou pronta, Senhor. Jamais podemos chegar a esse ponto. Hoje você não fazeria isso. Não, fazeria? jamais. Jamais, longe de mim essa conversa. Sabe o que eu aprendi? Que quando eu saí de lá, eu enfrentei, na verdade, tive que enfrentar um jugo pesado. Porque eu falei assim, eu saí dessa e eu vou ver mulheres saindo. Glória E a Deus. esse posicionamento de resiliência, de saber verdadeiramente qual é o seu chamado. E quantas mulheres não sabem nem para que nasceu? É verdade. Né? Quantas mulheres não sabem nem o que está fazendo aqui hoje? Na verdade, nasceu em função do outro, né? Que as Do mulheres outro. têm essa questão. Eu nasci para os meus filhos, eu nasci para cuidar de casa, para cuidar do meu marido. Porque- Mas aí é esse negócio: se abandona, Sim. se deixa, Só não serve desenvolve mais. a importância de desenvolver a sua própria individualidade, os seus hobbies, as coisas que você gosta de fazer, ter o tempo para você, que eu falo muito isso em terapia. Você teve um tempo para você nessa semana de se cuidar, de ir num salão, tempo com as suas amigas tomar um chá. Isso, gente, faz bem para você também. Não adianta você ficar só trancada dentro de casa. Ah, mas eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Sim, mas você também é humana. Você precisa de tempo para descansar a sua mente. E essa mente aqui, que nós vamos abordar nesse momento agora, essa mente aqui é a mais atacada pelo inimigo. Por quê? O inimigo, ele sabe aonde ele pega você nos seus pensamentos. Ele não tem poder de entrar, mas ele tem poder de jogar setas. É o que Paulo fala, né? Dardos inflamados do inimigo. Ele joga pensamentos, sonhos, coisas que muitas vezes está preso no seu subconsciente e fica aqui rodando. E muitas vezes você não sabe se blindar disso. Cuidar da mente. Cuidar do corpo, cuidar do espírito, porque os três estão em comunhão. Quando esse corpo descer à sepultura, vai ficar o quê? O espírito. O espírito. E como você tem vivido a sua vida com Deus? Como tem vivido também? Você tá vivendo para você? Ou vivendo para Deus? Porque quando Paulo fala assim, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu dou o governo da minha vida, quando eu recebo a Cristo, para o Espírito Santo cuidar. Não é para que eu saia desbandeirada, desequilibrada das minhas emoções e fazendo tudo o que a minha carne muitas vezes quer, acreditando nas palavras, né, de setas, palavras negativas, e como o inimigo tem deixado muitas pessoas aqui. Porque uma das coisas também que eu vejo nesse contexto é pessoas que são atacadas na mente, muitas vezes o inimigo sabe que ali, para deixar a pessoa louca, ele não perde o tempo, ele quer roubar a sua mente, o seu intelecto, ele quer invadir aqui. Por isso que lá fala em Efésios, né? Colocar o capacete da salvação. O que é isso, Jéssica? O capacete da salvação é entender que a minha identidade não se baseia nos meus traumas nem nos meus sofrimentos. A minha identidade está no Senhor, que me disse que eu sou. Independente das vozes ao lado, né? E quantas pessoas nos desmotivam na caminhada? É verdade. E essa coisa da mente, isso é verdadeiro. Aí você vê, eu atendi uma cliente que ela formou, se destacou o melhor aluno do ano, nas matérias, em tudo foi nota 10, fechou tudo. E o professor elogiando, mas veio tanto peso, essa pessoa não queria buscar, ia ter a formatura, a festa, ela não conseguia. Ela falou comigo, eu não consigo lá buscar o meu diploma. Quando eu passar, todos vão olhar, porque já falam mal de mim. E eu comecei a você vê, pequena coisa. Olha como que é São o jogo da mente, pedrinhas, né? E o inimigo vai lançando aquilo ali, vai lançando aquilo ali. E você vê, a primeira aluna em destaque era para estar com o sorriso cá no canto, já ter olhado a roupa que ia comprar, eu salto, aí eu vou até me maquiar, vou arrumar meu cabelo, eu vou linda e poderosa lá buscar esse diploma, porque eu consegui, sou vitoriosa. Não, ela estava sentindo a mais feia entre as mulheres, ela via o sussurro, ela memorizou um filme que ela se travou.
E eu trabalhei, assim, com ela, levantando a autoestima dela, que ela é capaz, que ela pode, que é o mérito dela, a honra é dela, que Deus deu para ela, pelo esforço dela. Fiz o filme também dela passando e conseguindo lá buscar o diploma. Falei assim, vamos passar um filme. Ela não conseguia, ela travava no meio do caminho. Ali fui trabalhando com ela, e você acredita que ela conseguiu? Me mandou um áudio depois, né, agradecendo que ela conseguiu ir lá buscar o diploma. Eu falei, é seu, mulher. É seu, você é mais que vencedora. E pequena coisa, não é? Um diploma. Olha só, teve uma cliente também que... Não, eu prefiro falar de mim. Que aconteceu a mesma coisa comigo. Eu formei em vários cursos, já fiz faculdade. Só que eu tinha medo de falar para os outros o que eu era. O que eu fiz, o que eu estudei. Eu sempre escondi. A primeira pessoa que eu mostrei meus diplomas foi para a Jéssica. Eu vou até confessar aqui. Beth já sabia que eu tinha feito e tal, mas eu nunca mostrei. Mas eu precisava de falar, mas quando chegava uma pessoa, eu via eu a menor de todas. Eu me colocava a única que não tinha nada, que não sabia nada. E o meu ciclo era de pessoas que nunca chegou a lugar nenhum. E nunca teve nada na vida. Eu falo com toda convicção. Era aquele ciclo de pessoas que nunca fluiu, nunca conquistou um diploma, nunca conquistou nada e me colocava no último degrau da escada. E quando eu me vi na terapia, eu falei assim, gente, eu sou formada. Por que eu me submeti a isso? E eu tratei uma paciente na mesma situação. E hoje, para a glória de Deus, ela viu a identidade dela. E quantas mulheres agora, nesse momento, já formou, já tem todos os diplomas, mas não exerce a função. Pois é, então você vê a importância, né, das vezes a gente não ouvir as vozes, né, que estão ao redor, porque muitas pessoas não vão querer ver a nossa mudança e a nossa evolução. Tem mulheres que chegam na terapia assim, mas aqui, e se meu marido não aceitar a minha nova versão? Ah, mas porque se meus parentes, como a gente, deixa de falar, se você for dar ouvido às vozes, que muitas vezes são vozes também malignas, você nunca vai sair do lugar. Você nunca vai romper com os paradigmas da sua vida. E eu quero até finalizar esse podcast, né, agradecendo, porque o bate-papo aqui a gente poderia continuar um tempão, né? Mas eu gostaria de agradecer a você. E entenda que você é especial, que você tem um chamado, que você pode romper com as barreiras e os ciclos falidos. Você pode quebrar muitas questões familiares. Ah, ninguém estudou, eu posso fazer isso. Você pode. Porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Sim. E eu gostaria de agradecer as minhas convidadas aqui, né? Que é a Elizabeth, que é uma amiga, uma terapeuta que o Senhor me apresentou. Não largo, não solto e não deixo ninguém roubar. Assim como Kátia. Kátia é um amor na minha vida, que é uma bênção que Deus sempre usa para falar comigo. Tanto ela como Beth são mulheres que me ensinam. É recíproco, né? Eu ando com elas porque elas me ensinam muito como ser mulher de Deus, como ser mulher de oração. São mulheres que são terapeutas, mas são mulheres de Deus, que faz toda a diferença para dentro da terapia. Se você estiver buscando ajuda, chame-nos, vai estar aí o link, o número delas aí no link do vídeo. Vamos buscar ajuda, não fique sozinho. Essa luta você pode vencer com pessoas te dando direção de Deus também. Não é só técnicas na terapia, tudo vem de Deus. Toda a sabedoria e todo o conhecimento vem do Senhor. Então esse podcast aqui é para glorificar o nome do Senhor. Vão ter mais pessoas aqui convidadas e eu gostaria de agradecer muito a você que esteve aqui comigo. E Deus abençoe a cada uma de vocês, porque eu queria trazer vocês aqui, porque vocês são referência na minha vida. E glória a Deus, porque são guerreiras de Deus e guerreiras de oração. Vocês venceram e vão continuar vencendo. Eu que agradeço pela oportunidade, né, da gente falar um pouco da terapia e trazer para as pessoas a luz, né? A luz, o que a terapia pode fazer na vida delas. Eu também quero agradecer pela essa oportunidade e lembrando que a palestra
Quebrando o Ciclo. Nós já estamos divulgando. Você que tem aí uma igreja ou quer um trabalho reservado em algum lugar, só com pessoas que você quer convidar, ou a sua família, pode chamar a gente. É verdade. Sítios, qualquer lugar, a gente vai. Nós temos 2 palestras, né? Que eu decido sarar e essa quebrando ciclos falidos. É para que você rompa nesse ano com tudo que Deus tem para sua vida. Então eu agradeço a você. Paz e graça, guerreiras, e até o próximo episódio. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória.